Meu nome é Marcelo Zarski e você está no Bico do Corvo. Meu nome é Anderson Rosa, também conhecido pela alcunha de Frater Goya, e nem toda mancha de tinta é apenas uma mancha de tinta. Uma mancha pode contar histórias. E a gente está aqui hoje com a LARC para falar um pouco sobre isso. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Me conta, você prefere LARC ou Larkness? Larkness é o meu arroba. Eu sei que isso é uma coisa que acontece bastante com pessoas, com artistas que fazem a sua fama no Instagram. De o seu arroba virar você, né? Você, tipo, com a Ilustra Lu, por exemplo, ela virou a Ilustra Lu. Mas ela é a Lu. E eu sou a Lark, mas não tinha o arroba Lark disponível, então eu uso Larkness. Mas é Lark, esse é o Lark mesmo. E me diz uma coisa, pra gente começar de algum lugar, eu estava investigando sua ficha corrida, e daí eu vi que você começou em 2018 com a Inktober. Isso. Né? Explica pra gente um pouquinho do que é a Inktober e por que especificamente, por que isso chamou tua atenção? Inktober é um desafio que é bem recorrente assim, entre artistas, já foi mais até, que o desafio é você fazer um desenho por dia durante o mês de outubro com tinta, né? Depois acabou evoluindo, tem gente que faz no digital, aí o perfil oficial do Inktober tinha lista, cada dia era uma temática. Hoje em dia tem pessoas que fazem a sua própria lista com suas temáticas, tem gente que não segue temática nenhuma, o desafio é só fazer realmente um desenho por dia. E eu acho que é legal porque te incentiva a desenhar, assim, e a fazer, e é um por dia e assim, sai o que sair, né? Porque a gente fica, às vezes, muito... não vou ter tempo de fazer uma coisa boa. Não interessa, não é pra ficar bom, é só pra fazer, né? Então, é uma coisa que te incentiva a produzir. E pra mim, eu usei como incentivo, ainda mais porque na rede social, não que exista uma cobrança, mas você fica com essa coisa de... Você cria um compromisso, né, com as pessoas que estão lá te seguindo. Então você fala, vou participar do Inktober, vou fazer um desenho por dia. Então fica aquela coisa, né, tipo, se eu não fizer as pessoas, eu não fiz, né? Então fortalece esse compromisso. E eu usei isso pra dar esse passo inicial de começar a desenhar e postar com mais regularidade, assim, né? Porque eu fazia umas coisas muito esparsas, uma aqui, outra ali, quando tinha vontade, quando eu lembrava. Mas foi por causa desse desafio que eu comecei a postar todo dia certinho e meio que criei esse hábito. E até um desafio criativo, né? Sim, porque o cara que diz, faça lá um desenho hoje, né? Qual que é o tema, né? Coqueiro. Sim. Né? Sim, é um exercício. E aí você tem que parir um coqueiro, seja qual for a situação, né? Sim. E aí, como você disse, nem sempre é para ser o melhor coqueiro, mas é só apenas para você ter, e o exercício é esse. Exatamente. É a estimulação à criação. Exatamente. Você já desenhava então antes? Como Sim. que é? Sim. Eu sempre desenhei, né? Acho que toda criança desenha. Eu fui uma criança que não parou de desenhar. Mas desenhava assim, por hobby mesmo. Sempre gostei dessa parte mais artística e tal. Inclusive entrei na faculdade de artes visuais, porque eu pensei, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de desenhar. Quais são os cursos que se encaixam aqui? Aí até tinha pensado arquitetura, design, mas acabei indo pra artes, ainda bem, né? Acho que foi uma boa escolha pra mim. Mas assim, até por muito tempo não me considerei uma desenhista profissional. O desenho que eu fazia, a princípio, obviamente, era pra mim, né? Porque eu tinha uma ideia, eu queria me divertir, eu realmente me divertia fazendo. E aí, quando eu comecei a trabalhar com quadrinhos, eu tenho um objetivo. Tanto que os primeiros quadrinhos que eu fiz no Inktober, eu acho que eu deletei quase todos, assim, porque eles ficaram muito ruins, assim, mas eu queria apenas
contar uma história, fazer uma tirinha. Então não precisava ser o melhor desenho, ele só precisava comunicar aquilo que eu precisava. E meio que até hoje é assim, sabe? Toda a evolução que o meu desenho eventualmente deu era porque eu chegava eu bolava uma história onde eu pensava, tá, agora eu tenho que desenhar uma montanha. Eu não sei desenhar uma montanha, eu nunca desenhei uma montanha antes. Vou ter que aprender, vou ter que fazer na marra. Então, todas as evoluções que eu tive foram nesse sentido, assim, mas eu nunca super me dediquei, assim, a desenvolver uma técnica ou algo assim. Eu fui fazer um curso de desenho ano passado. Entendi. Engraçado, você é a segunda pessoa que a gente fala de quadrinhos, não hoje, né, assim, mas que a gente já conversou no podcast. O Will Leite foi uma, e o Lucas, que é a vizinha de mesa de vocês, e também o Lucas Moura, que falou isso, toda criança desenha. Eu só não parei. Eu lembro que a gente, da outra vez da Campo Geek, foi isso. E é uma parada tão natural que às vezes a pessoa deixa de fazer. Não sei se você teve incentivo de casa, de família, como que foi isso pra você? Esse trabalho, vamos dizer assim. Acho que sim. Eu lembro de fazer um desenho e pra mim, tipo, beleza, um desenho. Daí mostrar pros meus pais, eles uau, nossa, que lindo, e colar na geladeira, mostrar pros amigos e tal. Então eu acho que isso é um incentivo. Meus pais sempre me deram uma força moral, assim, nesse sentido, de me incentivar a continuar, de falar que eu tinha muito potencial, que eu devia continuar fazendo isso. Até virar um trabalho, vamos Exatamente, dizer assim. E isso não foi um problema, no caso da sua família, assim, ou foi? Não, na verdade, como falando mais cedo no painel, né, que eu trabalhei em firma, né, escritório por vários anos e tinha tudo, currículo, portfólio, tudo que eu ficava mandando e estava sempre procurando, né, nessa pilha de tipo, já estou no emprego, mas estou procurando outro emprego, tentando melhorar, tentando avançar na carreira e tal. E chegou um momento que eu não conseguia conciliar as duas coisas, né, o trabalho fixo e o quadrinho. E eu tava muito insegura porque eu pensei, o fazer quadrinho é uma coisa totalmente incerta, né? Você não sabe se você vai vender quadrinho, se você vai conseguir fazer dinheiro suficiente pro mês, ou sei lá. E o emprego fixo tá sugando a minha alma, mas ele é mais estável, né? E aí eu lembro de conversar com meu pai pra perguntar o que ele achava, e até uma coisa meio... Talvez eu estava tentando me sabotar, porque eu pensei, né, eu vou falar com meu pai, ele vai dizer, tipo, não, filha, você tem que ficar num que é mais seguro e tudo mais, aí ele vai me persuadir a ficar no emprego fixo e tal. E ele, tipo, não, você tem que seguir, olha, você tem potencial, você tem talento, acho que vai dar certo, você tem que tentar, você tem que meter a cara aqui, tipo, tá bom, se ele tá dizendo isso, acho que eu vou tentar. Que bacana. E me conta uma outra coisa. Quando que a Sarah Anderson entrou na sua vida e qual o papel dela no teu trabalho? Eu não lembro quando exatamente. Eu acho que eu estava na faculdade. Mas provavelmente foi assim, quando as pessoas começaram a usar mais Instagram. Eu lembro que eu entrei mais tarde assim, no Instagram. Todo mundo já tava, eu tipo, tá bom, deixa eu usar essa rede aí que todo mundo tá usando. E as coisas dela começaram a aparecer por lá. E, nossa, pra mim foi muito legal, assim, porque, eu sempre acompanhei quadrinhos de outras pessoas e tal, então eu lia, obviamente, Turma da Mônica, eu gostava muito de Nick Náusea, de Mafalda, do Will, né, o Will Leite lia bastante, sempre entrava no blog dele pra ler as tiras dele e tal. Só que todos esses são autores homens, né? E claro, eles têm personagens femininos e personagens femininas que eu amo, inclusive a Mônica, a Mafalda. Enfim, eu gosto muito. Mas a Sarah Anderson acho que foi a primeira artista assim que eu vi escrevendo sobre ela mesmo. Então ela era uma autora mulher, falando da vida dela e falando de uma perspectiva feminina, falando de assuntos femininos, do dia a dia dela, e eu achei muito incrível, achava muito incrível o trabalho dela, achava ela muito divertida, muito engraçada, muito inteligente nas sacadas que ela fazia, e como ela tornava aquele dia a dia dela, aquele cotidiano tão interessante, não só
para mulheres, mas para qualquer pessoa, né? Eu acho que ver ela fazendo isso. Depois eu conheci também a Marjane Satrapi, né, que escreveu Persepolis e também, né, a história da vida dela e tal. Pra mim essas duas foram, tipo, eu acho que foram as primeiras quadrinistas mulheres que eu tive contato. Então, pra mim foi, sei lá, é isso que todo mundo fala de representatividade, né? Você vê alguém que é como você fazendo algo, você fala, eu também posso fazer esse algo. Então, pra mim... E deixa eu te fazer uma pergunta. Eu, como homem, eu percebi, eu tenho o livro de uma grande amiga minha, que é uma taróloga lá de fora do Brasil, que ela me deu um livro que é Mulheres da Golden Dawn, que são 3 personagens femininas, e ela escreve a biografia dessas mulheres, e ela me presenteou com esse livro. Eu comecei a ler, aí eu mandei, na época, um message pelo Facebook para ela. Eu falei, Mary, eu precisei parar o seu livro porque ele tem muito útero para mim. E aí que eu me dei conta disso que você falou, de como o mercado, ele, não sei se é apenas produzido por homens, mas voltado para o público masculino. E eu imagino, quando eu comecei a ler depois outras coisas, que nem a própria Outlander, né, que é uma série de menininha e tal, mas assim, são enfoques femininos, né? E aí eu comecei a perceber como homem, a refletir como será que uma mulher passa uma vida num mundo que está umbigo centrado no homem. E acho que é um pouco isso que você está falando, né? Sim. E aí, como que você sente hoje que está o mercado da autora mulher? Seja quadrinista, seja roteirista ou escritora. Como que está o papel da mulher na criação da cultura? Hoje em dia, claro, né, tá bem melhor do que já era antigamente, e antigamente eu digo, tipo, no meu tempo de vida que não é tanto, mas, assim, eu acho que eu vejo muitas mulheres influenciando na cultura e criando coisas muito incríveis que falam com todas as pessoas e que tem um grande destaque, mas, assim, é todo um contexto, né? Então, até uma mulher chegar nesse momento, nesse lugar de estar influenciando a cultura, poxa, ela tem que passar por tanta coisa, assim, ela tem que se superar de tantas maneiras e superar outras pessoas, tipo, ela tem que ser muito melhor do que um homem seria fazendo a mesma coisa que ela. Então, ela tem que ser muito melhor para ela conseguir esse destaque. Eu ainda sinto essa dificuldade. Enfim, a gente avançou muito como sociedade, mas ainda tem muita coisa assim para melhorar. Assim, talvez fugindo um pouco do assunto cultura, mas é que não dá pra separar, né? Mas eu tenho falado muito com as minhas amigas sobre como a gente vive com medo, né? A gente não pode simplesmente sair... Essa é a minha próxima pergunta para você. Sim, você quer fazer a pergunta? É justamente isso. Se você, como mulher, ainda se sente com medo, ameaçada, né? Pelo simples motivo de você ser mulher. Muito, muito. Assim, inclusive eu estava esses tempos atrás com várias amigas, assim, e tinha um amigo nosso também. E a gente estava falando sobre como, quando a gente sai na rua, a gente fica assim, olhando por cima do ombro o tempo inteiro, a gente fica ligado a quem tá vindo na nossa direção, tá? E essa pessoa tá vindo na nossa direção. Se ele vier pra cima, eu corro pra lá, eu corro pra cá, eu tô, tipo, formulando um plano de fuga 100% do tempo. Se eu tô no ônibus, eu tô, tipo, quem tá aqui? E ainda tem uma coisa de eu não vou só me proteger, eu tenho que estar ligada se não tem outra mulher em perigo também, né? Porque é isso, a gente tem que se proteger. E aí o nosso amigo ouvindo, tipo, sério que é assim? Porque ele sai na rua, tipo,
minha vida é bem legal, sei lá. E ele não tem essa preocupação. Claro, todo mundo tem as suas preocupações, todo mundo tem as suas dificuldades, assim, mas isso é uma coisa que eu vejo geral, assim, as minhas amigas tendo. E enfim, essas questões de feminicídio que a gente ouviu ultimamente, assim. Puxa, isso... Em 2026, né? Exato, isso pesa pra caramba, assim, isso faz a gente ficar o tempo todo... A gente teve um episódio sobre isso. porque eu tive uma aluna que também, a gente tinha um grupo lá, eu dou muita aula, e aí tem o grupo dos alunos, e aí alguns alunos fazem o grupo espúrio dos próprios alunos, né? Só que aí eles me metem no meio do lodo. Porque daí eles têm coisa que eles não querem falar no grande grupo, é a fofoca, daí eles me metem no meio da fofoca. E num desses grupos, estava tendo uma conversa X, e aí entrou isso, eu me sinto ameaçada, tal, era um tema que tinha a ver com ritual e não sei o quê. E daí eu falei, mas como assim você se sente ameaçada? Ela falou, eu me sinto ameaçada, porque, né, o homem, de alguma forma, é ameaçador. Aí aquilo me congelou, aí eu falei assim, mas como? Então você tem medo de mim? Eu tenho. Eu falei, peraí, você já faz aula comigo há X anos, então se eu pedisse uma carona para você me levasse, você teria medo de mim dentro do carro? Ela falou, teria. Eu falei, mas medo? Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque você é homem. Eu falei, mas você me conhece. Ela falou, não interessa. Porque a gente sempre está com o pé atrás, porque a qualquer momento, do nada, pode acontecer uma situação. Né? E aí a gente chamou para gravar um podcast. A gente chegou pra mim e contou essa história e a gente, porra, é verdade, vamos conversar sobre. Daí a gente botou as meninas pra gente tá falando sobre isso. Daí a gente só ouviu, né, na real, assim. Só ouviu histórias, foi muito legal, foi muito libertador, assim, sabe? Assim, sim. Várias coisas. Que mais, quem dera mais homens, assim, se dispusessem a sequer escutar, né? Porque isso também é um problema. Muitas vezes a gente fala sobre essas coisas que são um problema e aí todo mundo já entra na defensiva. Tipo, não, peraí, não é assim. E aí só de escutar, você começa a entender, tipo, nossa, né? Se tantas pessoas estão falando, né? Eu, por exemplo, falei isso pra ela, eu nunca me imaginei ameaçador. Aí ela falou, mas olha o teu tamanho, olha, né, a tua voz, a tua coisa, só de você chegar pra mim dar oi já me dá medo. Né? E eu nunca tinha parado para pensar, é um ponto de reflexão, daí tem que ser isso que você falou. A pessoa tem que estar disposta, pelo menos, a entender que ela pode ser ameaçadora. Né? E eu vejo assim, como homens no século XXI ainda tem dificuldade em entender isso. E pior, que faz questão de não ver e que praticam atos, né, atrozes, bater na mulher, estupro. E é uma coisa que poucos homens param para pensar, é o medo constante de uma violência sexual, né, de ser estuprado, da pessoa te cercar num canto. E eu penso como isso deve ser. O meu primeiro pensamento foi como isso é desgastante. Né? E agora você traz exatamente a mesma informação. Como isso, no mundo como você falou, não é só na cultura, né? Mas na sociedade em geral. Né? Então, assim, gente, é apavorante isso. E você ainda sente, de novo, estou falando do lugar do homem, né? Você ainda se sente ameaçado e você ainda sente que tem que fazer muito mais para ter o mesmo, ou menos até, do que um homem teria. Sim, tem que fazer. Você sente isso no mercado editorial também? Eu sinto em tudo, assim, são detalhes, né, claro, se eu for citar exemplos aqui, vai ser coisas talvez muito pequenas, mas todas essas coisas se somam, né, mas uma coisa que eu tenho tentado, assim, né, que a gente também se fala muito sobre autoestima no homem, né, e isso é uma coisa que eu percebo que
que realmente, né, eu falo tipo, claro, né, não é uma coisa da minha cabeça, existe toda uma educação que a gente recebe de que a gente não é suficiente, de que a gente não vai ser... de que a gente não tá tão bom assim, nossa, mas você é mulher e você vai fazer isso. Existe, assim, esse discurso por trás, mas... quer dizer, existe esse discurso e você fica meio que com essa sensação. E, por outro lado, pro homem, especialmente pro homem branco, é tipo, não, que você tá... Nossa, você é incrível, você não sei o que, isso aqui. E se cria uma autoestima, ao ponto de muitas vezes eu ver... claro, não é todo mundo, mas eu vejo, assim, muitos trabalhos que eu falo, tipo, cara... Esse cara tá se achando, ele tá com muita confiança e eu falo, tipo, e eu tô aqui me sabotando, me achando que eu não sou boa o suficiente. Aí às vezes eu fico tipo, não, chega, ó, por exemplo, agora teve está aberta a inscrição do Prêmio HQ Mix, que é tipo, o Oscar dos quadrinhos aqui no Brasil, né? E aí você começa a ver aquelas categorias e você fica tipo, mas eu não vou ganhar isso aqui, não, mas será que o meu trabalho se encaixa nessa aqui? De cor, eu nem sou tão boa assim nisso, e cara, dane-se, eu tenho que botar fé no... Eu sou mais eu. Eu tenho que botar fé no quadrinho que eu fiz, eu dei o meu melhor, eu me esforcei muito e eu mereço pelo menos tentar, sabe? Eu mereço pelo menos me inscrever e se eu não acreditar, né, em mim quem é que vai acreditar? Então, eu acho que todo mundo tem que ter essa sei lá, essa autoestima assim de não, vou meter a cara e vou fazer. E eu me inspiro, de certa forma, eu me inspiro muito em homens que têm essa confiança, em mulheres que eu vejo, tipo, olha essa guria aí, ela não tá nem aí, que ela tá metendo a cara, ela tá fazendo, e eu tenho que ser mais assim, sabe? Então, olhar pra essas coisas positivas também e perseguir isso, acho que é Eu vou te falar o nome, depois a gente conversa fora, que é a Pamela Colman Smith. A Pamela, ela foi uma artista do início do século XX, que desenhou um tarô, Smith-Waite Tarô, talvez você tenha ouvido ele com o nome Rider-Waite, que é o tarô mais vendido do planeta. Ela só foi reconhecida como autora do tarô a partir de 2012. Ela morreu em 56. Nossa. Só que é uma artista tão fantástica, a história dela é maravilhosa, tem a biografia dela, assim, cara, eu acho que toda mulher tinha que ler, todo homem tinha que ler, todo ser humano tinha que ler, para entender o que ela passou, assim. E a Pamela, ela usava cores, inclusive, ela foi muito ligada no movimento sufragista, e aí ela usou cores no tarô, do mesmo jeito que hoje tem a bandeira LGBT, que é mais tal. Você viu a bandeirinha, você tem alguma coisa ali. Ela usou isso nas cores das cartas, que eram cores inerentes ao movimento sufragista. Ela não falou para ninguém, não fez nenhuma bandeira. Está aqui, quem tiver que entender, vai entender do que eu estou falando. Né? Aqueles sinais entre mulheres, né? E ela deixou. E o legado dessa mulher, assim, como artista, é uma das coisas mais fabulosas do mundo. Mas eu não posso deixar você sair daqui sem saber quais são os seus fantasmas. Você tem duas obras que você cita fantasmas no nome. Quem são? Então, os fantasmas, assim, eu acho engraçado porque, como eu te falei, né, eu comecei fazendo as tirinhas, assim, e até apaguei muitas porque eu achei que, nossa, ficaram muito ruins e tal. Então, eles foram no meu primeiro trabalho. Por conta disso, muita coisa assim, eu só olho assim, tipo, nossa, isso ficou muito, muito ruim, fraco. E tudo bem, né? A gente tem que passar pelo estágio fraco pra ficar melhor, né? Então eu tenho um pouquinho essa relação com eles, mas eu tenho muito carinho, assim, por onde eles me levaram, né? Porque, como eu falei, eu comecei fazendo mais por hobby, porque eu queria mesmo fazer pra mim mesmo. E eu queria expressar alguns sentimentos, algumas coisas internas que eu não sabia fazer de outro jeito, a não ser personificando, né? Terceirizando ali um sentimento, uma voz. E
E eu lembro, assim, da primeira tirinha que eu desenhei deles, que eu fiz em aquarela ainda. Eu lembro de onde eu tava quando essa ideia veio na minha cabeça, assim, eu tipo, nossa, vai ser 3 fantasmas. E por que fantasmas? Não sei. Foi uma coisa muito intuitiva. Isso é uma outra coisa que, com o tempo, como artista, eu acho que você aprende a confiar muito na sua intuição, né? Então eu não tentei racionalizar nessa época, por que fantasmas? Por que 3? Por que eles têm essas cores? Eu só, tipo, eu sinto que eles são assim. E eu comecei a criar essas situações, criar não, né? Eu comecei a expressar situações que aconteceram na minha vida, só que elas aconteciam de forma muito interna e eu externalizava elas e dava essas vozezinhas pra eles. E aí, quando eu comecei a publicar, eu pensei, vão achar que eu sou maluca, vão achar que eu sou doida, assim, as pessoas vão ler isso, elas não vão entender, elas vão tipo, o que essa guria tá falando, sabe? E aí foi uma grande surpresa pra mim que muita gente falou, nossa, eu sou assim, esse fantasma aí eu tenho, eu sou igual, acontece a mesma coisa comigo e tal. Muita gente, as tirinhas que eu mais pensava assim, não, essa aqui ninguém vai entender, era justamente as que as pessoas falavam, tipo, nossa. E aí, assim, até hoje muitas pessoas falam, tipo, eles são o ego, o superego e o ID, ou então eles falam, eles são o transtorno de ansiedade, ou alguns outros transtornos, ou, eles são isso, elas começam a trazer conceitos científicos, e eu falei, cara, não pensei nisso, pode ser que sejam, não estudei a fundo, eu só realmente estava externalizando uma coisa interna minha, mas talvez seja isso aí mesmo que você está falando, né? Mas eu sempre bato na tecla que eles não são nenhum transtorno, eles não são maus, eles são coisas internas que todo mundo tem. Então eu tenho sentimentos bons e sentimentos ruins, e às vezes eles vêm da mesma fonte. E eu aprendo a lidar com eles e até o fato de externalizar, de colocar assim como se fosse um outro serzinho, não sou eu que tô dizendo isso, né? Não sou eu que tô tipo, me sabotando necessariamente, é uma outra vozinha. Eu consigo rebater até, falar tipo, peraí, também não é assim, sabe? Então, quem eles são? Cara, eles são fantasmas, vozinhas na minha cabeça. Eles me ajudam a me entender melhor. Eu não vejo eles de verdade, mas é isso, assim, eu tenho um carinho por esses personagens. E você sente que eles ajudam o teu público, de alguma forma? Sim, isso me surpreendeu bastante, assim, as pessoas que mais chegam pra mim e falam alguma coisa são psicólogos e psicólogas. Porque eu deixei no meu consultório, eu uso na terapia que eu faço com não sei quem, ou alguém falando, tipo, nossa, levei esse livro pra terapia e tudo mais. Muita gente falou assim, eu uso pra trabalhar com adolescentes, e aí eu achei isso muito incrível, porque a gente sabe que adolescentes são difíceis de acessar, não é obviamente só culpa deles, né? É muito do jeito como a gente trata, às vezes, de não valorizar uma experiência ou um sentimento deles, né? A gente, depois que vira adulto, né? Fica com essa coisa tipo, ele tá passando por partiu o coração. Isso aí não é nada, isso aí vai passar, você nem conhecia a pessoa direito. E, cara, não, é a pior decepção da vida dele. Então, às vezes, por não sentir essa abertura, eles se fecham. Às vezes eles são naturalmente fechados. A adolescência é uma fase complicada. Todo mundo já esteve lá, é difícil. Então, alguém me falar, tipo, nossa, por causa do seu trabalho eu consegui essa abertura, eu consegui entender melhor, ele conseguiu se entender melhor. Essa é a melhor sensação que existe, assim, acho que para um artista. E como é que o pessoal te acha no mundo virtual? Nas redes sociais. Estou no Instagram como Larkins. Estou no Blue Sky, abandonei o Twitter, mas estou no Blue Sky, que é o novo Twitter, e tem tipo, sei lá, meia dúzia de pessoas lá. Estou no Facebook também e tenho a minha lojinha online, que é a corvomateus.com. Muito legal.
Lara, foi um prazer conversar contigo e assim, eu tenho que te liberar que já estou batendo na porta, tá almoçado, devem estar querendo tua atenção. E eu queria deixar um recado em especial para o público que está ouvindo, daqueles hashtag Fica a Dica, pessoal, consumam mais produção feminina, né? Seja quadrinhos, seja música, seja livros, né? Tanto mulheres como homens. E se você está assistindo isso e é homem, né? Como falou, né? Você está no estereótipo, né? Branco é homem, heterossexual e tudo mais. Sai do seu lugar de conforto, tenta aprender que existe uma outra ótica que não a sua. Né? Então fica a dica para consumir mais produção das mulheres e respeitar, né? Aprender que esse é um material que merece ter seu lugar ao céu. Obrigado demais por ter conversado com a gente.